Olá a todos e todas! Hoje faremos a correção das questões de português e conhecimentos específicos da prova para o cargo de inspetor de alunos para a Prefeitura de Poá. Foi pela banca Nosso Rumo e ocorreu no domingo 28 de abril. Vamos ver as questões que foram aplicadas. Vamos fazer aqui as resoluções. E adianto que já tem algumas perguntas aqui que são passíveis de questionamento. Iniciaremos aqui com a língua portuguesa. A banca colocou um texto inicialmente, uma crônica, chamada Coisas Jurídicas. Este negócio de assassinatos perpetrados pelos maridos por adultério da mulher dá lugar a muitas reflexões. A estupidez desses matadores é evidente. A sua perversidade não é menos. Mas os jornais, no dever de forçar a publicidade e provocar a curiosidade, trazem à tona coisas bem interessantes. Não quero falar bobagens e quinquilharias da vida doméstica de qualquer casal. Não quero falar do caderno da venda, nem das reclamações do vizinho. Não quero falar do choro das crianças, nem das palmadas paternas e maternas. Tudo isto é igual em todas as notícias desses casos tristes, em que um bobo ou perverso marido mata a mulher porque adulterou. No último caso, porém, em que isso cedeu, surgiu uma situação onde a bodega de lei dança uma dança macabra com a justiça e a razão. Relembra um pouco um sujeito qualquer que descobre a mulher em flagrante adultério. Tenta matá-la à faca. O amante se interpõe e o marido o mata. Bem, até aí, nada de novo. O que de novo aparece é o Código Civil ou Criminal, ou lá que for. Qualquer de um desses famosos camalhaços diz que a essa pobre mulher que escapou de ser morta e se ou não foi, deve-o à generosa coragem do seu amante. A essa pobre mulher, o calhamaço dá direito ao matador manqué de processá-la e arranjar sua condenação a 1 ano de prisão celular. Ora bolas! O que é mais grave é o adultério ou a tentativa de assassinato? Então o tipo que me mata ou tenta matar-me porque furtei um pão à sua padaria pode processar-me por crime de furto? Então eu que atiro e firo o gatuno, quem me vai furtar as galinhas do quintal, posso processá-lo por crime de furto? Já se viu uma coisa dessas? Essa jurisprudência é uma coisa muito engraçada. Já peço desculpas também pela qualidade da imagem. Eu não consegui uma cópia da prova de melhor qualidade visual. Mas vamos trabalhar dentro do possível. Tentei também deixar uma qualidade que seja possível de vocês fazerem também a leitura. Certo? É uma crônica de Lima Barreto, que diz sobre o quê? Sobre um caso em que ocorreu o adultério de uma mulher ao seu marido. O marido pegou-a em flagrante com o amante, tentou matá-la, mas o amante a salvou do golpe. Aí a pergunta 1, com base na leitura do texto, é correto afirmar que a justiça condena quem comete feminicídio? Adultério é mais grave que assassinato? A mulher que escapou de ser assassinada foi processada por adultério? Cometer homicídio após adultério constitui legítima defesa? As vítimas de furto têm o direito de agredir e matar o ladrão? A alternativa A. Em nenhum momento o autor comentou a respeito do feminicídio. Na B, o autor também ele não diz em nenhum momento que o crime de adultério é mais grave que o crime de assassinato. A alternativa C, ela é o gabarito deste concurso, desta prova. A mulher que escapou de ser assassinada foi processada por adultério. Vamos guardar isso daqui que nós vamos fazer uma reflexão a respeito dessa alternativa.
Cometer homicídio após adultério constitui legítima defesa. Em nenhum momento do texto também foi citado a respeito da legítima defesa. As vítimas de furto têm o direito de agredir e matar o ladrão. O autor também, em nenhum momento, afirma sobre esse direito. Ele faz um questionamento igual à alternativa C. Ele fala, né, que a lei, ele coloca no sentido figurado do verbo dançar, dança entre a justiça e a razão. Ele fala sobre a tentativa de homicídio em cima da mulher, mas o amante é que acaba sendo assassinado. E por mais que a alternativa C seja o gabarito, o texto ele não afirma que o homem que foi traído, ele processou a mulher. O autor ele diz o quê? Que a justiça dá esse direito ao autor do homicídio. A justiça dá direito ao marido de processar a esposa pelo adultério. Mas ele não confirma que o marido fez esse processo, que ele processou a esposa. O autor ele faz o questionamento: o que é mais grave, é o adultério ou a tentativa de assassinato? Tem alguns professores que eles estão colocando essa questão como uma prova de que essa crônica ela diz respeito a um caso que o marido assassinou o amante da esposa e ele processou ela por adultério. Mas não tem essa confirmação. Então, eu julgo, no meu ponto de vista, que a questão 1 ela é passível de recurso. Ao meu ver, ela é passível de recurso. O nosso rumo vai acatar o recurso? Não é certeza. Não posso garantir aqui que o nosso rumo vai acatar o recurso. Entretanto, se a alternativa C fosse o marido tem a possibilidade de processar a mulher que escapou de ser assassinada por adultério, seria o coerente, seria o correto. Aqui ele mostra, o marido ele tem essa opção de processar a esposa pelo crime de adultério, por mais que ele tenha cometido um homicídio. Mas, de fato, que o autor confirma esse processo por adultério, não tem. Então, ao meu ver, é uma pergunta questionável, uma pergunta que tem uma possibilidade de entrar com recurso. Mas, novamente, se a banca vai acatar, não posso garantir. A pergunta 2. São sinônimos da palavra perpetrados em destaque no texto, exceto... Então, a banca aqui já nos diz que das 5 alternativas, 4 são sinônimos e uma não é sinônimo. O que é que a palavra perpetrado tem como significado? Que perpetra, que pratica um crime ou comete um ato moralmente condenável. Cometido ofensa perpetrada, que foi realizado, feito, que se colocou em prática, realizado. O ataque foi perpetrado por 2 terroristas. Uma frase de exemplo. Então, perpetrado é algo cometido, algo praticado, algo consumado, algo incorrido. Incorrido é participar da execução de uma atividade. Então, sobra para nós a alternativa D, perdoados. Perdoados é aquele que foi perdoado. Não tem uma ideia de sinônimo com a palavra perpetrado. Na sentença, tenta matá-la à faca, retirada do texto. O pronome em destaque é pessoal, então ele quer saber a classificação do pronome lá. Lembrando que a gente coloca lá quando precisamos retirar o R do verbo para colocar o pronome, já vou falar até a resposta, oblíquo. Se você não tirasse o R, seria matar a, mas isso está incorreto. A regra é, elimina-se o R e coloca-se o L. Então, nossa alternativa correta é o obliquátono. O obliquátono, muitas vezes, ele é localizado em próclises, ênclises e mesóclises. Quais são esses pronomes? Me, te, se, o, a, lhe, lhes, os, as. O matá-la
como eu expliquei, não é a retirada do R, que seria matar A, mas matar A é incorreto. O correto você retira o R e adiciona o L. Pronome oblíquo tônico. Quais são os pronomes oblíquos tônicos? Mim, comigo, consigo, contigo, conosco, convosco. Na maioria dos casos, são precedidos por preposições. Faça esse favor para mim. Um exemplo. Pronome do caso reto. São aqueles pronomes lá que a gente colocava naquela tabelinha quando a gente aprendia a conjugação dos verbos na escola. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí tem os femininos. Ela, elas. O reflexivo. Quando o pronome é reflexivo, é quando a ação do verbo aplica à pessoa que executa. Eu me banhei essa manhã com sabão e água fria, um exemplo. Recíproco. Dois sujeitos praticando a mesma ação. João e Maria caminharam pelas trilhas do bosque. Um exemplo. Ok, quem é João e Maria? Eles, na conjugação do verbo. Mas na frase, o eles, ele está o quê? Discriminado. Quem são eles? João e Maria. No trecho, o amante se interpõe e o marido o mata. Retirado do texto. Os verbos estão conjugados respectivamente no. Aqui ele pergunta o tempo da conjugação dos verbos. Interpõe e o mata. Essa partícula C, eu vi que a banca colocou para enganar o candidato. Se a pessoa vai muito na sede, vai sem analisar a questão, ele já joga o C como uma conjugação do subjuntivo. Se você olhar as tabelas das conjugações verbais, você vai notar que a maioria das conjugações no subjuntivo aplica-se o C. Mas, na verdade, aqui, o interpõe está como? No presente do indicativo. Ele interpõe, pronome em ação reflexiva. Lembra que a gente viu agora há pouco? O amante ele fez a execução de se interpor, então ele se interpõe. Ele colocou ele mesmo no lugar. E o mata também é presente do indicativo. O subjuntivo do verbo interpor é interponha, não interpõe. Daí a gente já elimina o subjuntivo. Ah, mas tem o C. O C aqui está com uma ação reflexiva. Dessa forma, o nosso gabarito é a letra B. Os dois verbos estão no presente do indicativo. Assinale a alternativa que apresenta o uso incorreto do hífen, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Temos as alternativas: greco-romano, neossindicalismo, luso-brasileiro, neo-humanismo, anglo-brasileiro. Aqui temos a alternativa A, C e E como adjetivos pátrios, também chamados gentílicos. E qual é a regra para eles? Reforce-se que nos gentílicos o hífen permanece. Então, quando utilizamos pátrios, gentílicos, o hífen ele é necessário. Agora, em relação à regra do neo, nosso gabarito aqui é a letra B. Por quê? O neo só aceita o hífen quando tem o H ou o O. Exemplo, neo-hebraico, neo-ortodoxo. Alternativa D, neo-humanismo. Então, no caso do neossindicalismo, não utilizamos o hífen. Assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da sentença abaixo para o discurso indireto. A frase aqui de exemplo, ela está no discurso direto. Não brinques com fogo, disse a mãe. Aqui vemos, não brinques com fogo. Segunda pessoa do singular, imperativo negativo. Qual é a regra para passar para o discurso indireto? Se está em segunda pessoa, passa para a terceira pessoa. Se está no imperativo,
Passa para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual que é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo brincar? Brincasse. A gente passando para a terceira pessoa, se está na segunda pessoa do singular, passaremos então para a terceira pessoa do singular. Então, ele brincasse. O gabarito aqui é a letra A. Disse a mãe que não brincasse com fogo. Assinale a alternativa que apresenta a correta acentuação das palavras, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, das 5 alternativas, 4 delas têm alguma palavra que está acentuada incorretamente. Alternativa A. O Nordeste é um polo do turismo brasileiro. Alternativa B. Devemos cortar o mal pela raiz. Tanto polo quanto raiz no singular, não leva acentuação. Então, essas duas alternativas aqui, nós já eliminamos. A plateia estava animada durante o show. Plateia, e eu já vou emendar até com a explicação da alternativa E. Heróico, perderam acentuação na reforma ortográfica. Na nova ortografia, paroxítonas contendo ditongo aberto, EI, OI, essas paroxítonas perderam a acentuação. Sendo assim, nosso gabarito é a letra D, reservar um número exíguo de vagas. Porque exíguo permaneceu acentuada. De acordo com a nova ortografia, paroxítonas terminadas com ditongos crescentes, EI, IA, IO, OA, UE, UO, permanecem acentuadas. A função apelativa da linguagem tem como foco a... Ele quer saber aqui o foco da linguagem apelativa, da mensagem apelativa. Vou dar um exemplo aqui de função apelativa da linguagem. Em comerciais, textos publicitários são apelativos. Eles querem que você faça o que eles estão te pedindo. Comprar o produto, usar determinado serviço, ir para determinado lugar, tomar algum tipo de ação. Isso, os textos publicitários são exemplos de funções apelativas da linguagem. E qual que é o foco? Como sempre, é o receptor. Se é de venda, que nem o caso que eu coloquei aqui como exemplo, compre batom. Qual que é o foco? Quem é o alvo? É o receptor. A garota aqui quer que o receptor da mensagem compre o seu produto chamado batom. Nos casos de campanha publicitária do SUS a respeito da vacinação, vacine seu filho. Ele quer que o receptor pegue a sua criança e leve ao posto de saúde para ser vacinado. Certo? Assinale a alternativa que apresenta o correto uso da ênclise, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Lúcia e Marisa não cumprimentaram-se. Vamos lá. A regra. Palavras com ideias negativas, elas puxam o pronome para elas. Não é uma palavra que dá ideia negativa. Então, o se teria que vir depois do não. Lúcia e Marisa não se cumprimentaram. Alternativa B, a mesma lógica. O ninguém puxa para ele o pronome. Ninguém, ele é um pronome de ideia negativa. Ninguém estava lá, ninguém ajudou, ninguém colaborou, ninguém fez nada. Da ideia o quê? De negativo. Então, ninguém me obrigou a estar aqui. Alguém chama-se Karina nesta sala? Pronomes puxam também o pronome oblíquo para ele. Alguém se chama Karina nesta sala? Alternativa D, eu apresentarei-me no seminário amanhã. Aqui a alternativa D também está incorreta. O correto seria eu apresentar-me-ei, já que a frase está no futuro, o verbo está no futuro, eu apresentar-me-ei no seminário amanhã. E a alternativa E é o nosso gabarito. Ia me esquecendo de desligar a TV. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo uniforme conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá, a respeito aqui dessa questão. Na primeira alternativa, tem essa mancha aqui
de impressão. Eu olhei várias e várias vezes para ver se não era uma marca manual do candidato. Não, realmente está na impressão. Então, quem pega para ler, parece que o C ele está como um C cedilha, não como um C comum. Se fosse, então, no caso, realmente uma palavra que digitaram como agrissola, uma palavra que não existe, você eliminaria. Porém, a pergunta aqui ele quer o quê? Um adjetivo uniforme. O que é um adjetivo uniforme? Ele serve tanto para o feminino, tanto para o masculino, e ele não sofre alteração. Por exemplo, leguminosas agrícola, leguminosa agrícola, maquinário agrícola, carroça agrícola, trator agrícola. Ilhéu, plebeu e gerador são substantivos. Formoso ele é um adjetivo, mas ele não é uniforme. No feminino, formosa. O gabarito da banca é a letra A. Eu vejo como contestável para aqueles que a prova tinha esse erro de impressão. No momento lá da prova, você não consegue ficar lá analisando para ver se é um erro de impressão, se é um C cedilha. A banca vai acatar o recurso? Não tenho certeza, não posso confirmar. Agora vamos para as perguntas de conhecimentos específicos. O inspetor da escola Aprender presenciou uma cena de bullying contra um aluno. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que deve ser adotada pelo inspetor. Assim que tomar conhecimento desta prática, o inspetor deverá usar os meios necessários para fazer cessar a violência e informar imediatamente a equipe gestora. Esse é o nosso gabarito. Aguardar o incidente encerrar e chamar a vítima para conversar. Isso não é muito resolutivo. Isso não tem chances de sanar esse problema por completo. Comunicar aos pais ou responsáveis dos alunos envolvidos. Se fosse convocar os pais ou responsáveis dos alunos envolvidos para orientação, seria uma alternativa correta. Entretanto, se você somente fazer o ato de comunicar por experiência própria, você pode piorar a situação. Já vi casos que ocorria casos de bullying, agressão entre alunos, um aluno agredindo outro aluno. Algum funcionário comunicou os pais dos alunos envolvidos e a situação só piorou, porque os pais, os responsáveis, queriam resolver a seus próprios modos. Acionar imediatamente a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, isso não é nem função do inspetor. Se houver essa necessidade, quem tem que acionar órgãos é a gestão. A gente viu isso no ECA. Aplicar medidas punitivas aos responsáveis pelo bullying. A medida punitiva, ela é o último do último caso a você recorrer. Aqui eu peguei um trecho da Lei número 13.185 de 2015. Eu fiz um vídeo a respeito dessa lei, está no canal. No artigo 4º, que constitui a respeito do quê? Sobre os objetivos do Programa de Combate ao Bullying, que é uma lei que ela foi criada para desenvolver um programa de combate ao bullying. Tem lá no inciso 2º, capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema. Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. É aquilo lá que eu expliquei a respeito da alternativa C. Se fosse convocar para orientação, seria o correto. Inciso 8º. Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Aqui é aquela última alternativa. Você tem que evitar, a todo custo, o ato de punição. Inciso 9º. Promover medidas de conscientização, prevenção, combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, conhecida como bullying, ou constrangimento físico e psicológico,
cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e de comunidade escolar. Então, a conscientização, prevenção e combate é um trabalho coletivo. Daí também reforça o gabarito como alternativa A. Assinale a alternativa que apresenta uma função social da escola. Aqui ele quer saber, além de ser o ambiente de ensino como função social, qual que é o papel da escola? Alternativa A, difundir a instrução, transmitir conhecimentos acumulados pela humanidade e sintetizá-los. Não é uma função social. Difundir instrução e transmitir conhecimentos é a escola como instituição de ensino. Formar indivíduos eficientes capazes de contribuir para o aumento da produtividade da sociedade. Esse tipo de pensamento, essa ideia, é da escola tradicional, que tinha só como intenção gerar mão de obra para o mercado de trabalho. Alternativa C, desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a se tornar um cidadão participativo na sociedade em que vive. Alternativa C é o nosso gabarito. Você não pode desenvolver o aluno só para o mercado de trabalho. Você tem que torná-lo cidadão. Você tem que torná-lo um ser crítico. Você tem que torná-lo alguém ativo na sociedade. Ser um ambiente que os responsáveis podem deixar seus filhos enquanto saem para trabalhar, é como incorreta, mas a gente sabe como funciona hoje em dia. E a alternativa E, prestar cuidados como higiene, saúde, alimentação e educação, compensando a ausência dos responsáveis. Não, a escola não pode compensar a ausência de tratamento dos responsáveis pelos seus filhos, pelos seus pupilos. Se há ausência de trato, se há ausência de cuidado dos responsáveis, a escola não pode simplesmente tomar o papel para ela. Ela tem que fazer o quê? Que nem diz lá o ECA, convocar os responsáveis e, se for necessário, a gestão passa o caso para o Conselho Tutelar. A Constituição Federal de 88, no artigo 205, ela já nos transmite a ideia que a alternativa C é a alternativa correta. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Paulo Freire também, ele colocou também esse assunto. A formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e da sua sociedade. Formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Assinale a alternativa que apresenta uma prática que não favorece a inclusão nas escolas. Aqui já toma parte da educação inclusiva. Ele quer saber qual alternativa não favorece uma educação inclusiva dentro do ambiente escolar. Adaptações na infraestrutura, como rampas e sinalização em braille. Isso favorece. Uso de recursos tecnológicos, como a tecnologia assistiva. Isso também favorece. Eventos ou palestras que falem sobre a importância da inclusão. Favorece muito. A maioria das pessoas não tem ideia de como funciona a educação inclusiva, qual é a importância, a necessidade dela. Criar um ambiente escolar que favoreça o isolamento e a discriminação de determinados grupos? A educação inclusiva ela vai isolar e discriminar? Não. Muito pelo contrário, ela vai incluir, ela vai eliminar a discriminação. E a alternativa E, profissionais que estejam capacitados e atentos aos alunos que possuem deficiências mais graves e que precisam de auxílio extra na hora de realizar alguma tarefa. Isso ajuda muito também a inclusão nas escolas. Uma forma de prevenir doenças é a higienização das mãos. Essa prática deve ser ensinada e incentivada no ambiente escolar. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá, prevenir doenças higienizando as mãos.
foi um dos assuntos que mais vimos na época do vírus Covid-19, do coronavírus. A todo momento, publicidades, nas escolas, professores orientando as crianças que era extremamente necessário, para evitar a contaminação da Covid-19, a higienização das mãos. Então vamos tomar como tudo que a gente viu no ano de 2020 como parâmetro. Para uma maior eficiência na higienização das mãos, deve-se utilizar água morna. Não, água morna não ajuda em nada. A escola deve disponibilizar toalhas de uso coletivo para a secagem das mãos. Não. Lembra da Covid-19? Objetos de uso individual para evitar a proliferação do vírus? As orientações até que utilizasse o papel toalha descartável para a secagem das mãos. O primeiro passo da lavagem correta das mãos é aplicar uma quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. Não. Não é a quantidade de sabão que vai determinar se a lavagem das mãos foi correta ou não. E nem o tipo do sabão, se é líquido, se é em barra, se é em pó. A correta higienização deve ser feita com o uso de esponjas. Não. Se a mão tiver contaminada com algum vírus, com alguma bactéria, a esponja vai virar um reservatório desses bichinhos. E deve-se esfregar todas as superfícies, incluindo as costas das mãos, entre os dedos e as unhas e os punhos, por pelo menos 20 segundos. Essa era a orientação passada para prevenir a Covid-19. Peguei aqui um anúncio do SUS. Foi feito para o governo de Minas Gerais. E qual que é o público-alvo? São os responsáveis de crianças. O SUS está pedindo a esses responsáveis que orientem as crianças sobre a forma correta de lavar as mãos. Aqui fala esfregar todas as partes, desde as unhas até os pulsos. Pedir para as crianças contarem até 20 enquanto lavam as mãos. Certo? Instituições de ensino são ambientes sociais multifacetados, onde a criança aprende a interagir com pessoas diferentes e constrói valores que vão guiá-la até a fase adulta. A esse respeito, observe as assertivas abaixo. Aqui está falando sobre diversidades. Tanto diversidade de cor, diversidade sexual, diversidade regional. Aqui vamos colocar um foco que ele não está, vamos dizer assim, fechando qual tipo de diversidade. Ele só colocou aqui, a banca só colocou aqui diversidade. Então vamos levar para um contexto geral. É a partir do conceito de diversidade que a criança aprende a respeitar as diferenças, conviver em harmonia e valorizar mais a si mesma sem desmerecer o próximo. Essa é a primeira frase. Frase 2. Colocar a questão da diversidade na escola em prática exige um esforço exclusivo da gestão escolar. É um trabalho somente da gestão? Frase 3. Uma maneira de combater questões de preconceito e discriminação é inserir a diversidade na escola, é por meio de palestras e rodas de conversa com a participação de toda a comunidade escolar. Frase 4. As ações voltadas para a diversidade devem acontecer especialmente em datas específicas que promovem a conscientização de temas importantes, como o Dia da Consciência Negra. Deve acontecer especialmente em datas específicas? A gente vendo essas frases, vamos lá, esforço exclusivo da gestão, voltadas para a diversidade, especialmente em datas específicas. A2 e A4 aqui não estão muito coerentes, certo? Nosso gabarito, então, é a letra A. Frases 1 e 3 apenas estão corretas. Nesta concepção, o aluno é considerado receptor passivo de informações pré-estabelecidas pelo sistema ou instituição educacional, que deve criteriosamente selecionar e preparar os conteúdos a serem transmitidos às novas gerações.
A avaliação da aprendizagem baseia-se na capacidade de reprodução fiel das informações ensinadas. Trata-se da concepção. Então, vamos colocar aqui algumas observações dessa questão. Aqui ele diz que a concepção traz o quê? A ideia de um aluno receptor passivo. Ele apenas recebe, ele apenas absorve. E ele tem que fazer o quê? Reproduções fiéis daquilo que é ensinado. Ele não pode fazer uma alteração. Nesse tipo de concepção, qual tipo de concepção que o aluno é tratado dessa forma? A cognitivista, ela não é dessa forma. A cognitivista traz o quê? A ideia de um sujeito ativo e não reativo. Não é isso a questão. Comportamentalista é o trabalho em cima do comportamento do aluno. Tradicional é o nosso gabarito, tradicional é a chamada educação bancária, que o aluno apenas recebe, o professor apenas deposita informações e o aluno não retorna nada. Em outras palavras, o aluno é um receptor passivo. A concepção tecnicista traz o quê? A ideia do aluno aprender com a prática. E a socio-interacionista é o ensino com a cultura e o ambiente de vivência do aluno. São constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola, cabendo-lhe zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares, a fim de assegurar a qualidade do ensino. Apresenta funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das escolas públicas. Essa descrição diz respeito ao ou a conselho escolar. Essas características são do quê? Do conselho escolar. Lá no MEC, vemos uma exemplificação do que é o conselho. O que o conselho faz, bem breve, é sucinto. E está de acordo com a alternativa D, conselho escolar. Conforme a legislação brasileira, são alunos público-alvo da educação especial, exceto aqueles com transtorno do espectro autista, deficiência auditiva, deficiência intelectual mental, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de Asperger. Nosso gabarito aqui é o TDAH. A educação especial, ela trata o quê? De alunos portadores de necessidades especiais. O TDAH, por enquanto, ele não é considerado uma necessidade especial. Estão tramitando na Câmara uma lei para que fibromialgia e TDAH sejam incluídos como características de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas ainda não é confirmado. Apenas está em tramitação. O público-alvo da educação especial: estudantes com deficiências, estudantes com transtorno do espectro do autismo, estudantes com altas habilidades ou superdotação. Lembrando que a síndrome de Asperger, ela está inclusa no TEA, do transtorno do espectro autista. O TDAH, ele tem até uma matéria explicando sobre ele, e essa matéria, ela discute que o TDAH não é uma deficiência, não está dentro do espectro autista. Não sendo assim, por enquanto, não é um atributo para a educação especial trabalhar sobre ele, certo? 29 é sobre a lei orgânica, sobre o artigo 6º dela. Qual das alternativas é uma ação vedada ao município? Vamos lá. Se você quiser ler as alternativas, dá uma pausa no vídeo, porque são alternativas bem longas e para o vídeo não ficar muito cansativo, porque já está bem extenso, vamos direto ao ponto. A alternativa correta aqui
Alternativa E, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou alianças, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. Só a primeira parte aqui, estabelecer cultos religiosos ou igreja, vamos lembrar que o Estado é laico. Aqui no Brasil o Estado ele tem que ser laico. Isso significa o quê? O Estado, os governos, eles não podem favorecer alguma coisa por conta de religião. Eles não podem favorecer uma religião. Artigo 6º, está lá tudo que é vedado ao município. E o inciso 1º é a alternativa E. Última questão, também é sobre a lei orgânica, artigo 9º. De acordo com o artigo 9º da lei orgânica do município de Poá, é de competência do município, em comum com a União e o Estado, exceto, então, o município de Poá, ele tem competências em comum com a União e o Estado. Mas das 5 alternativas, uma delas não é uma dessas competências. Nosso gabarito aqui é a letra A. Criar, organizar e suprimir distritos na forma da lei complementar municipal, observada a legislação estadual. Alternativa B está lá no artigo 9º, inciso 1º. Alternativa C, artigo 9º, inciso 9º. Alternativa D, artigo 9º, inciso 4º. Alternativa E, artigo 9º, inciso 10º. Se quiser ler com mais tranquilidade, pause o vídeo. Tudo certo? Se você fez essa prova, você foi bem? Conseguiu passar? Se você está usando para seus estudos, continue com seus estudos e até mais.